brasileiros ignoram segunda dose e sanitarista alerta para falta de proteção e desperdício da primeira. Muitos brasileiros que já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 estão deixando de comparecer para a segunda aplicação. Vão precisar novamente das duas doses se passar muito tempo, avisa especialista. O único imunizante de apenas uma dose aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, até o momento é o da Johnson & Johnson, mas a vacina ainda nem chegou ao Brasil. Apesar disso, muitos brasileiros que tomaram a primeira injeção estão deixando de comparecer ao posto de saúde novamente para receber a segunda dose contra a Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou, na última terça-feira, 13, que 1,5 milhão de pessoas estão nesta situação, o que coloca em risco a eficácia do próprio processo de vacinação. O Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, recomendou que 7 municípios encontrem as pessoas que deixaram de tomar a segunda dose para conscientizá-las da necessidade da segunda aplicação. As cidades envolvidas neste caso são São Gonçalo, Niterói, Maricá, Rio Bonito, Silva Jardim, Tanguá e Itaboraí. Do total de pessoas do país que já deveriam ter tomado a segunda dose, 143.015 seriam moradores do estado do Rio de Janeiro. O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASENS, informou, nesta quinta-feira, 15, que o número real divulgado pelo Ministério é menor, porque muitos municípios estariam atrasando a inserção de dados no sistema do governo federal. Ainda assim, a situação já preocupa autoridades de saúde do país. Segundo o médico Alexandre Chiep, sanitarista da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, tomar apenas uma dose, além de não promover a proteção necessária contra a doença, ocasionará o desperdício da primeira vacina aplicada. Uma vez que a pessoa retome a vacinação, vai precisar novamente das duas doses caso passe muito do tempo que deveria tomar a segunda dose, explicou o especialista em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil. Chiep ressalta que o país enfrenta um grande desafio de imunizar a população para garantir uma relativa volta à normalidade. As duas vacinas únicas que estão sendo utilizadas no Brasil atualmente possuem intervalos distintos de aplicação entre as doses. Enquanto a segunda dose da Coronavac deve ser aplicada em até 28 dias, o imunizante da Oxford/AstraZeneca precisa de um intervalo de 3 meses entre as injeções. É fundamental tanto para otimizar os recursos necessários, como para garantir a saúde das pessoas e a imunidade contra o novo coronavírus, que todas aquelas pessoas se atentem para a necessidade de tomar as duas doses da vacina, alertou o sanitarista. Falsa sensação de segurança. A Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan e desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, tem uma eficácia geral de 50,38%. Contra graves, a taxa sobe para 100%. Já a vacina da Oxford/AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, em parceria com a Universidade de Oxford, possui eficácia de 82,4% após a aplicação das duas doses. O imunizante também previne em 100% contra casos graves. Mas estes números valem apenas para aqueles que tomarem as duas doses. Só assim há uma ativação suficiente do nosso sistema imunológico para produzir as defesas necessárias,
e não somente contra a infecção, mas principalmente nos protegendo contra as formas graves da Covid-19, afirmou Chiep. O especialista explica que a principal razão para, eventualmente, as pessoas não tomarem a segunda dose é a falsa sensação de que estariam protegidas com a primeira. É um erro. As pessoas precisam se conscientizar de que a não aplicação da segunda dose ou implica em uma proteção inadequada ou a necessidade de repetir e reiniciar todo o esquema de vacinação. É um apelo para que as pessoas se sensibilizem sobre a necessidade de voltar ao posto de vacinação em que recebeu a primeira dose e fique protegido contra a infecção, disse o sanitarista da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. O especialista ainda pede que, mesmo após as 2 doses, as pessoas mantenham as medidas de precaução, com uso de máscara e distanciamento social, durante esta fase aguda da doença, com o número de novos casos e mortes em alta. O fato de a gente estar vacinado, mesmo com as 2 doses, não nos impede completamente de adquirir a infecção por coronavírus. Protege, em grande medida de casos graves, mas o vírus continua circulando. Para não ser um vetor desse vírus, as medidas de precaução precisam ser mantidas até que o processo de vacinação avance muito no Brasil, o que deve acontecer certamente no segundo semestre, afirmou, com a agência Sputnik Brasil. Rio de Janeiro prorroga medidas restritivas até 27 de abril. Prorrogação das restrições visa reduzir ritmo de contaminação pela Covid-19. Pessoas estão proibidas de ficar na rua das 23 horas às 5 horas e na areia das praias em qualquer horário. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu prorrogar as medidas restritivas até 27 de abril. Entre elas, figuram a proibição da permanência de pessoas nas ruas das 23 horas às 5 horas e na areia das praias em qualquer horário. Boates e casas de show também continuam fechadas. Bares, restaurantes, comércio e serviços não essenciais permanecem com restrições de horário. Os bares e restaurantes, por exemplo, só poderão atender presencialmente os clientes até às 21 horas. O comércio não essencial poderá abrir das 10 horas às 18 horas e os serviços não essenciais das 12 horas às 21 horas. Estabelecimentos culturais e de lazer, como museus, bibliotecas, zoológico e parques de diversões, só podem funcionar das 12 horas às 20 horas. Nos clubes sociais e esportivos, o horário é das 6 horas às 21 horas. A decisão de prorrogar as medidas restritivas foi tomada para reduzir o ritmo de contaminação pelo novo coronavírus, que provoca a Covid-19. Delegado diz que já há informações suficientes para finalizar investigação policial do caso Henry. Em novo depoimento, ex-namorada afirma que ela e filho de 2 anos eram agredidos por Dr. Jairinho. Diretor do DGPC, Departamento Geral de Polícia da capital, o delegado Antenor Lopes afirmou a jornalistas nesta sexta-feira, 16, que já há elementos suficientes para encerrar as investigações do caso Henry na Polícia Civil e encaminhar os resultados para o Ministério Público do Rio de Janeiro. O vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, sem partido, e a namorada dele, Monique Medeiros, estão presos temporariamente desde o dia 8 de abril. Eles são suspeitos de homicídio qualificado de Henry Borel, 4, filho de Monique, no dia 8 de março. No início da semana que vem,
investigadores e peritos devem acertar os últimos detalhes do inquérito e o delegado responsável pelo caso deverá apresentar o relatório final. Nós julgamos ter provas muito contundentes, mais do que suficientes, para que o caso seja levado à justiça, afirmou Lopes. A informação foi dada após o depoimento da assistente social Débora Saraiva, 34, ex-namorada do vereador Dr. Jairinho, na 16ª Delegacia de Polícia da capital, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. Segundo o delegado, Débora voltou atrás no depoimento anterior e confirmou que ela e o filho, então com 2 anos, sofreram agressões do parlamentar durante os 6 anos em que se relacionaram. Ela disse que foram tantas agressões que nem sequer conseguia lembrar a quantidade exata de vezes que apanhou do Dr. Jairinho, afirmou. Tudo isso demonstra como foi importante o pedido de prisão temporária, porque as testemunhas vêm apresentando novas versões, disse Lopes. Esse foi o segundo depoimento de Débora, que já havia sido ouvida no dia 22 de março. Ela chegou ao local às 14h30 e saiu por volta das 17h20, sem falar com os repórteres. A versão apresentada hoje por Débora é diferente da relatada à polícia na primeira vez em que foi ouvida. Segundo o jornal O Globo, em depoimento no dia 22 de março, a mulher havia negado a existência de agressões físicas durante o relacionamento e dito que houve algumas brigas, mas só rolavam xingamentos. Débora também contou, segundo o jornal, que Jairinho entrou em contato com ela às 11h46 do dia 8 de março, 6 horas após atestada a morte de Henry. Segundo Débora, eles conversaram como se nada tivesse acontecido. Em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, exibida na noite desta quinta-feira, 15, no programa Cidade Alerta, da TV Record, Débora já havia antecipado o histórico de agressões que afirma ter sofrido durante os 6 anos de relacionamento com o vereador. Ela disse que não procurou a polícia por medo de represálias. Na entrevista, ela contou que foi agredida várias vezes pelo ex-namorado, incluindo socos, chutes, enforcamento, mata-leão e mordidas na cabeça. Afirmou ainda que em uma das vezes teve um dedo do pé quebrado por um chute dele. Débora disse também que não descartava a possibilidade de Jairinho ter quebrado o fêmur do filho dela, então com 2 anos de idade, em um episódio que inicialmente foi tratado como acidente. Na ocasião, segundo ela, Dr. Jairinho pediu para levar o menino a uma casa de festas e minutos depois relatou que a criança havia machucado o joelho ao descer de um carro. Débora também disse que Jairinho procurava oportunidades para ficar sozinho com o garoto. Quando conheceu o vereador, em 2014, ela já era mãe de 2 filhos, uma menina de 6 anos e um menino de 2. A assistente social afirmou ainda que o filho contou que uma vez o padrasto pôs pano e papel na boca dele e ficou em pé sobre sua barriga. As agressões ao menino serão investigadas pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, DCAV, que já apura uma suposta agressão a outra criança, também filha de uma ex-namorada do vereador. Débora contou que, em um dos episódios de ameaça, disse a Jairinho que se ele continuasse a procurá-la, ela o denunciaria à sua ex-mulher, com quem o vereador estava se relacionando. Ele botou o rosto dele bem perto do meu e disse assim: "Faz isso que eu te machuco onde mais te machuca", disse. Segundo Débora, ela imaginou que ele se referia a machucar os filhos dela. A TV Record dela afirmou que terminou o namoro com Jairinho em outubro de 2020,
quando descobriu que ele já se relacionava com Monique. Débora afirma ter ligado para ela e contado das agressões que sofria. Monique, segundo a testemunha, se mostrou apavorada. A ex-namorada disse considerar Jairinho um psicopata, além de uma pessoa mentirosa, agressiva, ruim e falsa. O delegado Lopes também falou sobre a situação da mãe de Henry. A Monique desde o início tentou apresentar uma versão que tentava proteger o companheiro. Isso tudo foi desmontado no decorrer da investigação, afirmou. Ele disse que o delegado do caso, Henrique Damasceno, ainda avaliará a necessidade de novo depoimento da mulher. O advogado de Monique, Hugo Novaes, afirmou nesta sexta que espera que ela diga a verdade e que a justiça seja feita. Novaes passou cerca de 2 horas na delegacia à tarde. Ele não explicou a razão da visita. Na quarta, 14, a equipe já havia pedido para que Monique fosse ouvida novamente. Desde a segunda, 12, Novaes e o advogado Tiago Mina já integram a nova equipe de defesa de Monique. A professora era representada até então por André França, mesmo advogado do parlamentar, que também deixou o caso. Folha Press. Kerry elogia carta de Bolsonaro, mas cobra ações imediatas. Representante de Biden falou sobre desmatamento ilegal. O enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry, usou sua conta oficial no Twitter para falar sobre a carta enviada recentemente pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, em que o mandatário se compromete a zerar o desmatamento ilegal no país até 2030. O compromisso de Jair Bolsonaro com a eliminação do desmatamento ilegal é importante. Esperamos ações imediatas e engajamento com as populações indígenas e a sociedade civil para que este anúncio possa gerar resultados tangíveis, escreveu Kerry. A carta foi a primeira em que Bolsonaro se comprometeu publicamente sobre o tema e vem na esteira do fato que o governo federal busca obter financiamento dos Estados Unidos para a preservação da floresta amazônica. No entanto, há bastante pressão política para que Biden não libere os recursos para o país. Em uma carta assinada nesta sexta-feira, 16, por um grupo de 15 senadores democratas, incluindo nomes influentes da sigla como Bernie Sanders, Elizabeth Warren e Patrick Leahy, os políticos cobram que o dinheiro norte-americano seja enviado apenas se for vinculado a progressos comprovados na defesa do meio ambiente. Para eles, Bolsonaro deu sinal verde para o desmatamento. Os senadores ainda pedem que, se o país continuar a desmatar no ritmo atual, os Estados Unidos não devem apoiar o pedido do Brasil para entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Ministério Público pede afastamento de Salles. O procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, Lucas Rocha Furtado, pediu que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, seja afastado do cargo até o fim da investigação de uma denúncia-crime. A ação foi aberta na quinta-feira, 15, pelo ex-superintendente da Polícia Federal do Amazonas Alexandre Saraiva, afastado após abrir a denúncia, que acusa Salles de integrar organização criminosa, exercer advocacia administrativa e dificultar a ação fiscalizadora do poder público em questões ambientais, com a agência ANSA. CPI da Covid terá Renan como relator, para desgosto do Palácio do Planalto. Acordo definiu senador do MDB crítico ao governo na relatoria dos trabalhos da comissão, Omar Aziz, PSD-AM, será presidente e Randolph Rodrigues,
PSOL-AP, o vice. A CPI da Covid definiu seus principais cargos e deve iniciar os trabalhos na próxima semana. Com minoria na comissão, o Palácio do Planalto jogou a toalha e aceitou o acordo fechado por senadores independentes e de oposição. O presidente da CPI será Omar Aziz, PSD-AM, a vice-presidência ficará com Randolph Rodrigues, Rede AP, e a relatoria, com Renan Calheiros, MDB-AL. Com receio de perder o controle da CPI, o Palácio do Planalto chegou a pressionar aliados para tirar Renan do cargo de relator dos trabalhos. Articuladores do presidente Jair Bolsonaro queriam emplacar o senador Marcos Rogério, de MRO, vice-líder do governo, na vaga de Renan. O Planalto não queria o senador do MDB como relator, uma função estratégica na CPI, porque, além de ser crítico de Bolsonaro, ele apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após um dia de negociações, no entanto, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, MDB-P, telefonou para Renan e disse que o Planalto não iria mais interferir. Fez isso porque o MDB havia ameaçado romper o acordo firmado anteriormente com governistas. A pressão do Planalto foi tanta que até o senador Nelsinho Trade, MS, líder do PSD, foi acionado por integrantes do governo. Ministros queriam que ele tirasse da CPI Otto Alencar, BA, crítico do governo, e colocassem no lugar um senador do PSD mais alinhado. O pedido foi considerado a gota d'água para uma rebelião. O governo não tem que aceitar nada. Renan será o relator. A CPI tem autonomia, disse Randolph, que ocupará o cargo de vice-presidente. Não sei que raiva o governo tem de mim. Houve mesmo muita pressão, afirmou Renan. Os 6 senadores independentes e de oposição que hoje têm maioria na CPI já haviam fechado o acerto que previa Aziz no comando da CPI, Randolph na vice-presidência e Renan como relator. Na última hora, no entanto, o Planalto viu que poderia sofrer mais um revés em uma CPI convocada para investigar atos e omissões do governo federal na condução da pandemia de Covid-19. Declarações de Aziz com críticas a Bolsonaro assustaram o gabinete presidencial. Mas, apesar da pressão, o governo não conseguiu mudar a composição da CPI. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de MMG, anunciou nesta sexta-feira, 16, que a CPI será instalada no próximo dia 22, após o feriado de Tiradentes, ou 27. A sessão de abertura será presencial. O senador Alessandro Vieira, Cidadania-se, já começou a montar um plano de trabalho para discutir com seus pares. Inicialmente com foco apenas nas ações e omissões do governo de Jair Bolsonaro, a CPI teve seu escopo ampliado para estados e municípios após pressão de governistas. Dos 11 integrantes, porém, o governo é minoria, com 4 senadores declaradamente aliados, 2 de oposição e 5 com atuação considerada independente. Não tem governo, seja de direita, centro ou esquerda, que não tenha cometido equívocos nessa pandemia. Em todos os estados, está tendo morte. O João Doria é 100% contrário ao pensamento do Bolsonaro. São Paulo, por acaso, está vivendo um mar de rosas, questionou Aziz, em entrevista ao Estadão/Broadcast. A escolha do presidente e do vice da CPI é feita pelo voto. Normalmente, há acordo de lideranças para essa definição, mas somente a eleição oficializa os nomes.
O presidente da CPI, após ser eleito pelos integrantes do colegiado, designa o relator e pauta um cronograma de trabalho para votação. A tarefa do relator é estratégica em uma CPI porque, além de inquirir testemunhas e ouvir suspeitos, a comissão pode quebrar o sigilo bancário, fiscal e de dados de investigados, agência-estado. Bolsonaro vai se submeter à 7ª cirurgia após facada durante campanha de 2018. Em conversa com eleitores, o presidente disse que precisará corrigir uma hérnia no abdômen. O presidente Jair Bolsonaro informou, na noite dessa sexta-feira, 16, que vai passar por nova cirurgia para corrigir uma hérnia. Trata-se da 7ª operação de Bolsonaro após a facada que ele sofreu em setembro de 2018, durante a campanha eleitoral. A confirmação de que o presidente terá de ser mais uma vez internado ocorreu durante conversa com apoiadores, na entrada do Palácio da Alvorada. É verdade que o senhor vai passar por uma nova cirurgia? Perguntou um eleitor bolsonarista. Está muito curioso, hein, cara, respondeu Bolsonaro. Eu estou ficando muito barrigudo aqui. Acho que vai ser lipoaspiração. Pega mal, né? Botox? É ou não é? Pega mal, afirmou, rindo. Foi então que ele admitiu a necessidade de nova intervenção. Talvez, neste ano, mais umazinha aí. Mas é tranquilo, hérnia. Eu tenho uma tela aqui na frente, está saindo o bucho pelo lado. Então, tenho que botar uma tela do lado também, comentou. O Estadão apurou que o presidente fará o procedimento neste ano porque em 2022 quer se dedicar à campanha da reeleição. Após sofrer uma facada de Adélio Bispo, Bolsonaro passou por uma cirurgia em Juiz de Fora, em MG, onde estava fazendo campanha para a presidência. 48 horas depois, ele teve de ser submetido a uma operação para reconstrução do trânsito intestinal. Há quase 2 anos, o presidente também retirou uma hérnia que se formou na cicatriz da cirurgia no intestino. Em setembro do ano passado, removeu um cálculo na bexiga. Na conversa com apoiadores, Bolsonaro repetiu que será o último a tomar a vacina contra a Covid-19. Aos 66 anos, o presidente já poderia ter sido vacinado há 15 dias, sem furar fila. A imunização de idosos nesta faixa etária, no Distrito Federal, começou no último dia 3, chegou a ser suspensa 48 horas depois, por falta de doses, mas foi retomada. Deixa as pessoas tomarem na minha frente. Eu vou vacinar, mas por último, disse Bolsonaro. Tem muita gente apavorada, aguardando a vacina. Tem gente que não sai de casa, emendou o presidente, que é crítico de medidas de isolamento social para conter a disseminação do coronavírus, agência-estado. Lula amplia vantagem sobre Bolsonaro no segundo turno e venceria por 52% a 34%. Bolsonaro hoje não vence ninguém. Lula e Huck ganhariam do presidente. Moro, Ciro e Doria ficariam empatados. Na simulação de primeiro turno, tudo estável. Bolsonaro mantém 1/3 do eleitorado. Pesquisa Poder Data, realizada em todo o Brasil com 3.500 entrevistas nesta semana, 12 e 14. Abril 2021, indica que Luiz Inácio Lula da Silva, PT, teria 18 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro, sem partido, num eventual segundo turno na disputa pelo Palácio do Planalto.
O petista teria 52% contra 34% do atual presidente. A eleição presidencial é apenas em 2 de outubro de 2022. Os cenários testados agora devem ser tomados com uma radiografia do momento, quando o país enfrenta o pior impacto da pandemia de coronavírus. Muitos estados mantêm negócios fechados e há incerteza sobre a recuperação da economia. Nesse contexto, a pesquisa Poder Data captou uma piora das intenções de voto para Bolsonaro na comparação com 2 semanas atrás, quando apenas Lula e Ciro Gomes, PDT, venceriam Bolsonaro num eventual segundo turno. Agora, o presidente já não ganha de ninguém com segurança. Mas é muito importante registrar que numa conjuntura adversa com a CPI da Covid quase entrando em funcionamento, Bolsonaro segue com o apoio fiel de 1/3 do eleitorado. É um sinal de que as vicissitudes não provocaram uma erosão no bolsonarismo de raiz. Segundo o Poder Data, Bolsonaro perderia hoje num confronto direto para Lula, 52% x 34%, e para o empresário e apresentador da TV Globo Luciano Huck, 48% x 35%. Contra outros 3 possíveis candidatos testados, Bolsonaro ficaria apenas em situação de empate técnico. A margem de erro da pesquisa é de 1,8 ponto percentual, para mais ou para menos Bolsonaro 38% x 37% João Doria, PSDB, Bolsonaro 38% x 37% Sérgio Moro, sem partido, Bolsonaro 38% x 38% Ciro Gomes. Chama a atenção a melhora do tucano João Doria, justamente no período em que o governador de São Paulo reduziu os atritos públicos com seu partido, o PSDB, e também quando o Instituto Butantan conseguiu acelerar a vacinação contra a Covid-19. O eleitorado reagiu e Doria agora subiu de 31% para 37% em 2 semanas numa simulação de segundo turno contra Bolsonaro, segundo o Poder Data. Também foi registrada uma melhora do ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro, de 31% para 37%, na simulação de segundo turno. E uma expressiva pontuação de Luciano Huck, que em 2 semanas saiu de 40% para 48%. Huck e Moro, além de Doria, são sempre citados como possíveis nomes para satisfazer uma corrente que se autodenomina de centro e que gostaria de ter um candidato em 2022 fora da polarização Bolsonaro-Lula. Além de Bolsonaro, quem coletou um resultado negativo nesta rodada do Poder Data foi o pedetista Ciro Gomes. Ele variou negativamente dentro da margem de erro na simulação de segundo turno, de 39% para 38%, mas viu Bolsonaro nesse cenário encostar, saindo de 34% para 38%. Há 2 semanas, Ciro venceria. Agora, fica empatado com o atual presidente, talvez um sinal de que seu nome não agrade ao eleitorado situado do centro para a direita do espectro político. A pesquisa relatada aqui neste post foi realizada pelo Poder Data, a divisão de estudos estatísticos do Poder 360. A divulgação do levantamento é feita em parceria editorial com o Grupo Bandeirantes. Foram 3.500 entrevistas em 512 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual. Saiba mais sobre a metodologia lendo este texto.
para chegar a 3.500 entrevistas que preencham proporcionalmente, conforme aparecem na sociedade, os grupos por sexo, idade, renda, escolaridade e localização geográfica. O Poder Data faz dezenas de milhares de telefonemas. Muitas vezes, mais de 100.000 ligações até que sejam encontrados os entrevistados que representem de forma fiel o conjunto da população. Primeiro turno estável no topo. O cenário de primeiro turno testado pelo Poder Data, só foi testada uma hipótese, apresentou estabilidade no topo da tabela. Bolsonaro tinha 30% há 2 semanas e agora está com 31%, uma variação estritamente dentro da margem de erro de 1,8 ponto percentual. Lula tinha 34% e ficou com o mesmo percentual agora. Houve algumas variações, entretanto, na parte de baixo da cartela de candidatos, sempre de no máximo 3 pontos percentuais, tudo próximo ou dentro da margem de erro, como mostra o infográfico a seguir. Segundo turno, Huck, Doria, Moro e Ciro. O presidente da República seria derrotado por Luciano Huck no segundo turno. Empataria com João Doria, Sérgio Moro e Ciro Gomes. Estado do Rio melhora índices epidemiológicos da Covid-19. Regiões como Médio Paraíba, Centro-Sul, Baixada Litorânea, Noroeste e Norte estão com bandeira vermelha. Apenas a região metropolitana está na situação mais grave. A situação da pandemia de Covid-19 regrediu no estado do Rio de Janeiro, que deixa a bandeira roxa, risco muito alto de disseminação, e entra na bandeira vermelha, risco alto, o que aponta para uma melhora nos parâmetros epidemiológicos. É o que mostra a 26ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada nesta sexta-feira, 16, pela Secretaria de Estado de Saúde. Esse movimento é percebido na região serrana. As regiões do Médio Paraíba, Centro-Sul, Baixada Litorânea, Noroeste, Norte, Baía de Ilha Grande e região metropolitana segunda, inclui 7 municípios: Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá, permanecem com bandeira vermelha. A região metropolitana que tem a capital e os municípios da Baixada Fluminense, é a única do estado que permanece com bandeira roxa, que indica risco muito alto de contrair a doença. A análise compara a semana epidemiológica 13, 28 de março a 4 de abril, com a 11, 14 de março a 21 de março, de 2021. Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa, risco muito alto, vermelha, risco alto, laranja, risco moderado, amarela, risco baixo, e verde, risco muito baixo. Aumento de óbitos. O estado do Rio de Janeiro apresentou aumento de 38% no número de óbitos e uma redução de 13% nos casos de internações por síndrome respiratória aguda grave, SRAG, na comparação entre as semanas epidemiológicas analisadas. As taxas de ocupação de leitos no estado, nessa sexta-feira, 16, estão em 69,6% para leitos de enfermaria e 88% para UTI. Os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar a tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas, conforme o nível de risco de cada região. Redução de mortes entre idosos. Entre janeiro e março deste ano, as internações e os óbitos de idosos acima de 80 anos diminuíram.
Segundo o levantamento da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, SVS, as reduções relativas ao período chegam a 49% nas internações e a 44% nos óbitos decorrentes de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, de pacientes acima de 90 anos. Já em relação a idosos com mais de 80 anos, as quedas são de 22% para mortes e 33% para hospitalização. A comparação foi feita entre os meses de janeiro e março, considerando as semanas epidemiológicas 01 a 04, 3 a 30 de janeiro, e 9 a 12, 28 de fevereiro a 27 de março. A principal hipótese é que o início da vacinação para essa faixa etária tenha causado a redução. Com a Agência Brasil. Presidente do Banco Central anunciou que o país está avançando na criação do Real Digital. Real Digital permitirá maior conexão com o sistema financeiro global, opina economista. Na última reunião do Banco de Compensações Internacionais, BIS, na sigla em inglês, Organização de Cooperação entre Bancos Centrais, o presidente do Banco Central do Brasil, BCB, Roberto Campos Neto, anunciou que o país está avançando na criação do Real Digital, a versão eletrônica da moeda nacional. De acordo com Campos Neto, o Banco Central do Brasil deverá divulgar em breve mais detalhes sobre a moeda digital. Nós lançamos um projeto de lei para mudar todas as características da moeda real. O primeiro projeto é de simplificação, a segunda fase é de internacionalização e convertibilidade, e a terceira é que já começamos, o projeto de digitalização. Estamos avançando muito no processo de moeda digital e deveremos ter notícias em breve, disse Campos Neto, sem oferecer mais detalhes sobre o Real Digital, citado pelo site Investing.com. O presidente do Banco Central também defendeu a cooperação entre os diferentes bancos centrais do mundo para discutir o lançamento de moedas digitais, pois muitos projetos que já estão em curso possuem características comuns e é preciso aprofundar o diálogo para acelerar a digitalização da economia. O economista-chefe do Banco Digital Modal Mais, Álvaro Bandeira, explica que o Real Digital é diferente de outras moedas digitais, como o Bitcoin. De acordo com Bandeira, o Bitcoin funciona muito pouco como meio de pagamento e é muito mais utilizado para a especulação, com enorme volatilidade. Por sua vez, a criação da moeda digital que vem sendo estudada pelo BCB, e de outras divisas similares em outros bancos centrais do mundo, está vinculada a um mercado regulado e eventualmente padronizado entre os diferentes bancos centrais, o que facilitará as transações entre países e evitará danos ao sistema financeiro global, esclarece Bandeira. Os estudos e os testes estão sendo desenvolvidos na China, nos Estados Unidos, na zona do euro, mas estão ainda em curso e, portanto, ainda sofrendo algumas mudanças e alguns aperfeiçoamentos. Mas a pandemia e isolamento social aceleraram a dinâmica e a necessidade de termos um mercado mais digitalizado em todos os aspectos, inclusive no que diz respeito à moeda, opina o economista-chefe do Modal Mais em entrevista à agência de notícias Sputnik Brasil. Na última segunda-feira, 12, o presidente do Banco Central do Brasil participou da primeira Conferência Ibero-Americana de Bancos Centrais, onde também falou sobre o projeto do Real Digital. De acordo com Campos Neto, há 4 questões principais que ainda precisam ser respondidas no que diz respeito ao Real Digital: se a moeda digital terá remuneração ou não, quem será responsável por sua emissão,
questões envolvendo a sua rastreabilidade e qual será a tecnologia adotada no projeto. Além disso, Campos Neto assinalou que a pandemia de Covid-19 acelerou as tendências digitais e que a tecnologia se mostrou o maior instrumento de democratização do país, pois diminui custos, barreiras de entrada, aumenta a competição e leva serviços a lugares remotos. Nesse sentido, o presidente do Banco Central assinalou que prevê uma integração ainda maior entre o sistema financeiro e as mídias sociais nos próximos anos, e, como exemplo, citou a autorização concedida recentemente pelo BCB ao WhatsApp para lançar seu sistema de pagamentos no país. Para Álvaro Bandeira, independentemente dos detalhes que ainda precisam ser definidos para o lançamento da moeda digital, elas certamente representarão um ganho para o país. Segundo o economista-chefe do Modal Mais, a divisa eletrônica permitirá uma maior desconcentração bancária e reduzirá o risco sistêmico, evitando crises, não só globais como locais, em sintonia com outros movimentos recentes no sistema financeiro nacional, como o surgimento de open banks, fintechs, cooperativas e a própria independência do Banco Central. Além disso, Bandeira argumenta que a moeda digital permitirá uma conexão maior com o sistema financeiro global, o que dará maior visibilidade para o real, transformando-o em uma moeda corrente no mercado internacional. Para o economista-chefe do Banco Digital Modal Mais, esse movimento será positivo para inserir o Brasil no mercado global de forma organizada, com uma agilidade bem maior, menos burocracia e facilitando a abertura da economia brasileira ao comércio global. Afinal de contas, ainda somos bem fechados e isso certamente vai ajudar no que diz respeito a nos inserirmos melhor no comércio transoceânico, conclui Álvaro Bandeira, com a agência Sputnik Brasil. Com honras militares, Príncipe Philip é sepultado na Inglaterra. Cerimônia mais simples foi realizada entre castelo e capela. O príncipe Philip foi sepultado no jazigo real neste sábado, 17, em uma cerimônia com diversas honras militares, porém mais simples e enxuta como era desejo do Duque de Edimburgo. Participaram do cortejo fúnebre desde o castelo de Windsor e da celebração na capela de Street George apenas familiares e pessoas muito próximas. O cortejo entre o castelo de Windsor e a igreja foi feito com o caixão em um Land Rover modificada em um projeto do próprio Philip com suas insígnias de veterano da Marinha. A rainha Elizabeth II acompanhou o curto trajeto de carro, ao lado de uma assessora. Em procissão, seguiram os familiares diretos, como os 4 filhos, Charles, Anne, Andrew e Edward, e alguns netos, entre eles, William e Harry. A celebração foi realizada pelo arcebispo anglicano de Canterbury, Justin Welby, e pelo reitor das igrejas de Windsor, David Connor. Dentro da capela, diferentemente do que ocorreu no cortejo, todos usavam máscaras por conta das restrições da Covid-19. Durante a cerimônia, Welby afirmou que estava celebrando a vida de um servo de Deus. Segundo a mídia britânica, toda a cerimônia já havia sido planejada meticulosamente pelo príncipe e repassada para os assessores da realeza. Philip morreu no dia 9 de abril e, apesar da causa da morte não ter sido confirmada, ele estava enfrentando problemas cardíacos. Aos 99 anos, o Duque de Edimburgo foi o mais velho membro da família real britânica na história. Ele e Elizabeth II também tiveram o casamento mais longevo, com 73 anos de convivência, com a agência ANSA.
OVNI é avistado escondido entre nuvens pela câmera da Estação Espacial Internacional. A observação do objeto voador não identificado, OVNI, foi possível pela luz do pôr do sol que refletiu no objeto. Segundo o blogueiro espacial, o pôr do sol é a hora ideal para se avistar um. Na sexta-feira, 15, enquanto assistia à câmera ao vivo da Estação Espacial Internacional, EI, o caçador de OVNIs, Scott Severin, avistou um OVNI retangular escondido entre as nuvens. Segundo Varin, o objeto avistado era retangular e enorme, grande o suficiente para transportar muitos tripulantes. Eu vi um OVNI retangular escondido perto das nuvens. O objeto é enorme, com cerca de 1 quilômetro de diâmetro e facilmente deixaria 1000 tripulantes nele com espaço de sobra, contou o ufólogo em seu blog. Segundo Varin, foi possível avistar o OVNI porque a luz do pôr-sol, ao refletir no objeto, permitiu que sua forma e detalhes ficassem perceptíveis. Este objeto está realmente iluminado e perceptível porque o pôr do sol o atingiu trazendo todos os seus detalhes e forma. Como eu disse centenas de vezes antes, se você quiser ver um OVNI, assista um pôr do sol bem no seu começo, eu garanto que você verá um, contou Varin. Embora OVNIs sejam um tópico estigmatizado, permanece o fato de que sua existência seja constantemente defendida em diversas áreas e por muitas pessoas, não só ligadas à ciência e a fenômenos espaciais. O desejo de estabelecer o primeiro contato extraterrestre é bastante presente no imaginário popular. Essa corrente ganhou ainda mais força na quinta-feira, 14, quando o Pentágono confirmou que imagens de OVNIs registradas pelo destroyer USS Russell, DDG-59, da Marinha dos Estados Unidos em 2019, na Califórnia, eram reais. Posso confirmar que as fotos e os vídeos mencionados foram registrados por militares da Marinha dos Estados Unidos. A Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados incluiu esses incidentes em seus exames em andamento, disse a porta-voz do Pentágono, Susan Gough, com a agência Sputnik Brasil.